gente! Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim fazer um vídeo super especial pra vocês. Como eu já disse, sábado, dia 11 de julho, eu e o Di fazemos 6 anos de casado. 6 anos, gente, já tem ano pra caramba. Vou direto pro céu, assim, ó, sem escala. Tá. Direto. E daí a gente veio fazer um vídeo especial. Na realidade, a semana vai ser de vídeo sobre a gente, sobre casamento e tal. Só que, é claro, né, a participação dele, ele não gosta muito de aparecer não, mas ele vai ficar aqui. E o vídeo de hoje vai ser só contando a nossa história, como a gente se conheceu, como foi o começo de namoro e tudo mais. No próximo vídeo nós vamos falar sobre como nós decidimos nos casar, como foi pra organizar e assim sucessivamente. A gente vai fazer vários assuntos relacionados, tá bom? Você começa, pode contar aí como foi que a gente se conheceu. Eu já falo todo dia nesse bloco, então quem vai falar hoje é você. Eu lembro, né? Quer saber como começou? Do começo, você tá querendo saber o começo mesmo, como foi que a gente se conheceu? No início criou Deus, os céus e a terra. Deixa eu contar. Olha, é que eu conto mais emoção. Olha só, eu tinha uma amiga de muito, tipo assim, desde criança aqui na minha cidade. Ela se chamava Catiene. Daí, o pai dela era gerente de uma loja de móveis que tinha aqui na minha cidade. E ele foi transferido de cidade, né, de local. Tipo assim, ele tinha que ir trabalhar em Colatina. Ela foi embora pra Colatina e eu perdi o contato com ela. Nunca mais eu vi ela, nem conversamos por telefone. Nessa época o computador não era tão normal assim, tipo assim, não era todo mundo que tinha. Então a gente tinha perdido completamente o contato. Quando foi um belo dia, muitos anos depois, nem lembro mais quantos anos depois, o pai dela veio aqui pra Teixeira pra resolver alguma coisa e ele veio na minha casa. Aí eu fui, peguei o telefone dela, a gente começou a conversar, trocou contato e tal. Aí ela entrou de férias e veio passar férias na minha casa. Foi bem quando estourou esse negócio de MSN, assim, sabe? Daí ela tava no MSN e tal, conversando o tempo inteiro lá com os amigos dela e tal. Aí ela foi e começou a conversar com o Diogo, porque eu acho que era da mesma igreja que ela, né? Aí ela pegou e tava conversando com ele e tal. E aí, tipo assim, na realidade ela não tava conversando com ele, ela tava puxando assunto com ele e ele ignorando ela o tempo inteiro. E antes, quando ele... Era assim, tava ignorando ela. Antes dela puxar a conversa com ele, ela foi virou pra mim e falou assim: ah, mano, eu vou conversar com esse daqui, ó, que esse daqui é bonitinho, tá? Toca teclado, bababá, babá. E aí eu acho que, tipo assim, ela falou com ele umas 2, 3 vezes, a gente viu que ele viu e ele não respondeu ela nenhuma das vezes, sabe? Eu falei: me dá a receita desse menino aí, me dá a receita desse menino, eu quero conversar com esse menino. Aí, e ele não tinha foto no perfil, tá? Ele não bota, se você achar ele nas redes sociais, ele não tem foto em nada. Aí, só as fotos que ela posta. Isso que eu falo, tô falando pra vocês que ele não gosta de aparecer, ele aparece forçado. Eu peguei o MSN dele e eu nem lembro, você conversava comigo no começo? Não, você não conversava muito não. A gente conversava assim, oi, mas ele me respondeu. Eu falei pra ele que eu era amiga de Catiene e tal. Ele não tinha foto no MSN, então eu não fazia nem ideia de como é que era. Como é que foi do seu lado, assim? Eu comecei a puxar conversa com você, como é que foi pra você? Eu tava conversando com Catiene tava pedindo ajuda pra alguma coisa do... Ah, deixa eu mandar um beijo pra Catiene. Beijo, amiga, nunca mais eu vi ela, ela mudou de cidade. Ela mudou, nunca mais falei com ela. Pode falar. Na hora eu tava fazendo alguma outra coisa que eu não podia responder ela. Eu respondo as pessoas. Respondo. Só que aí eu não pude atender ela e tal. Aí depois Emanuele entrou e me pediu. E eu fui fazer. Eu lembro que na época eu fui fazer acesso remoto no computador dela pra mexer e tal. Aí eu fiz acesso remoto aquele dia. Explica o que é acesso remoto, amor. Que é assistência técnica. Ela sabe. Tipo assim, eu lembro que tinha alguma coisa que tava dando errado no meu computador. E aí eu falei pra ele que ele tinha que se ele sabia consertar, né? Ele, peraí que eu vou ver. Ele lá de Colatina, ele conseguiu entrar no meu computador aqui. Daí eu sentada na frente do computador assim, sabe? E eu vendo ele mexendo com a setinha e tal. Alguém já fez isso no computador de vocês? Porque quando ele fez eu fiquei... Como todo mundo sabe. Não, mas eu não sabia. Hoje é normal. Mas tipo assim, há 7, 8 anos atrás, não era normal. Assim, eu fiquei na frente do computador, meu Deus, como ele conseguiu fazer isso? Aí a gente começou a conversar, né? Aí a gente trocava muito de vez em quando, trocava um oi, boa tarde no MSN, mas nunca rendeu uma conversa. Um belo dia, eu ia pro Manaim. Quem é da minha igreja aqui sabe que o Manaim, né? Mas pra quem não é a mesma coisa dos retiros que tem nas igrejas. Então, é como se fosse um retiro que tem na minha igreja. Daí eu ia pro Manaim, eu fui e coloquei aquela típica frase do MSN, que frase do MSN falava mais que 1000 palavras. Preparando pra ir pro Manaim, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele foi e falou bem assim... Eu fiz uma coisa que não é normal. Ele nem puxar a conversa comigo, ele não rendia a conversa comigo. Se vocês me perguntarem por que eu pedi o telefone dela... Não, deixa eu contar, você
já contou o que você fez. Aí, tipo assim, ele nunca puxava conversa comigo, sabe? Nunca rendia um papo. E de repente, do nada, ele veio assim, você vai pro Manaim? Aí eu falei, vou. Ele, me dá seu telefone. Aí eu, tá. Aí eu fui de meu telefone pra ele. Ele falou assim, quando chegar lá eu te ligo pra gente se ver, pra gente se conhecer pessoalmente. Lá gente, a gente fica 3 dias isolado, sem telefone, sem televisão, sem nada. Daí a gente ficou lá, né, quando a gente chegou lá que a gente se deu conta de que não pegava telefone, aí eu falei, aí as minhas amigas ainda estavam comigo, eu falei, gente, que bosta, não vou ver o menino. Ele não tinha foto no MSN, então assim, eu não ia reconhecer ele nunca, não ia saber quem era. Aí eu já tinha desistido, porque, gente, tipo assim, é no mínimo umas 4.000 pessoas que sobem pro Manaim, sabe, não é? E nesse seminário tinha muita gente, acho que tinha mais. Era uma época de carnaval, então, tipo assim, tava lotado, muito, muito cheio, que era aqueles feriados emendados de carnaval, então tava muito cheio. Então eu falei, gente, eu não vou achar esse menino nunca. Ainda mais que eu nunca nem vi foto, eu falei, não vou ver nunca. Vou nem querer saber desse menino porque tem gente do país inteiro, do mundo. Eu falei, não vou ver, não vou nem achar esse menino aqui. Beleza. Aí eu sentei lá no fundo, porque como eu moro na Bahia, a gente sempre chega atrasado, né? Que é lá no Espírito Santo. Eu até lembro que a gente chega na sexta, né? Como eu morava em Colatina, eu cheguei mais cedo, cheguei umas 7 horas. E eu lembro que eu fiquei procurando ela até umas 10 horas, que 10 horas tem o toque de dormir, né? De recolher para dormir. E só que o ônibus chegou eu só chego meia-noite, uma hora. Meu ônibus chegava muito tarde, porque a gente 8 horas de viagem daqui lá. Então eu sempre chegava muito tarde. Então quando eu cheguei mesmo, eu sabia que eu nem ia achar mais ele. Então aí eu tava assistindo uma aula, tipo assim, de manhã, era à tarde, não lembro. Terça-feira de noite tinha sido a final de uma novela que eu tava assistindo. Eu não lembro que novela era, mas elas tinham gêmeas e era a final dessa novela. Eu tava assistindo a novela e aí eu lembrei na hora que tinha tido a final. Na sexta-feira, um dia antes, e como lá não tem televisão, nem meio de comunicação nenhum, eu não sabia como é que tinha acabado a novela. Daí eu tava comentando isso com a menina que tava do meu lado, com uma amiga minha. Aí tinha um rapaz na minha frente, ele ouviu, ele virou pra trás e falou assim, menina, não fala, eu também não tava vendo a novela, e eu tô sem saber como é que a novela acabou e tal. Aí eu olhei assim, aí a gente começou a conversar, sabe? Aí o rapaz virou pra mim e falou assim, vocês são de onde? Aí eu falei, nós estamos da Bahia e tal, você é de onde? Aí ele, eu sou de Colatina. Aí minhas amigas, pergunta se ele não conhece, pergunta se ele não conhece. Aí eu falei assim, eu não vou perguntar não, vou ficar com vergonha. Aí foi indo e tal, aí eu, vem cá, você não conhece um tal de Diogo que toca piano, toca teclado lá em Colatina e tal? Aí o rapaz, mas menino, Diogo é da minha igreja, você conhece Diogão? Diogão é da minha igreja. No meio de 7.000 pessoas. Eu olhei assim, o que as meninas? Não, Emanuele, não, é de Deus, é de Deus. Pede pra ele pra eu te mostrar quem é Diogo e tal. Aí, gente, eu fiquei passada. Aí ele pegou e falou assim, eu conheço o Diogo por quê? Aí eu fui contei pra ele que eu conversava com ele na MSN, que a gente tinha combinado de se ver lá, mas que lá não tinha telefone. Aí ele pegou e falou assim, não, vou te dar no intervalo, eu vou te mostrar quem é Diogo. Todo intervalo ele ficava bem assim, eu tava com o Diogo te procurando aonde você tava. E ele me falou, já me falava. Pois é, e você também, direto ele falava com o Diogo. E ele, tipo assim, ele ia atrás de Diogo, ia atrás de mim, não me achava. Eu tava comigo, a gente ia atrás de Diogo e não se via. Ficou nesse negócio aí o sábado e o dia inteiro. Aí, quando tava acabando a aula de domingo, ele me pediu desculpa. Ele, poxa vida, eu não consegui te mostrar quem era o Diogo e tal. Aí eu, nada, moço, deixa isso pra lá. Mentira, que ela tava querendo ver. Aí, quando eu tava me despedindo dele, ele falou assim, a gente tava conversando assim, aí ele... Alô, Diogo lá, alô, Diogo, ô Diogo, dentro do Manaim, ô Diogo, dentro do templo, ô Diogo. Aí o Diogo olhou assim, aí o Diogo virou as costas e foi embora. Virou as costas e foi embora. E eu lá, com a maior cara de taça, vi assim, dando tchau, olha, mas pense que eu incorporei. Não conversa mais com esse menino idiota. Eu fiquei o tempo inteiro querendo saber quem era ele e tal, e o menino me viu e virou as costas e foi embora. Eu encontrei com ele falou que tinha encontrado a Emanuele e tal, mas ele, tipo assim, eu tentei até ligar lá, que tem uns pontos que pega a ligação, mas provavelmente o celular dela não pegaria também. Continuei procurando, não achei e tal, e no outro dia eu já tinha perdido a esperança, né? Aí quando era no meio de um intervalo desse daí, quando tava faltando, tipo assim, 1 minuto para começar a aula, que eles dão 2 sinais, né? Eles dão a primeira sirene, e depois na segunda sirene é porque já vai começar instantaneamente a aula. Aí tinha batido a primeira sirene e eu tava passando no corredor e ele foi e me chamou, entendeu? E eu não tinha tempo.
E eu sou muito, Emanuele sabe que eu sou muito chato com ela. Extremamente certo, meu Deus do céu. Na primeira na sirene ele tem que estar sentadinho lá assim, ó. Aí, tipo assim, eu queria ir lá conversar com ela, só que eu tinha que estar lá no horário da aula. Verdade, tinha tocado uma sirene, então ele tinha que estar sentado, era a obrigação dele estar sentado. Só que depois que terminou essa aula, eu ainda fui lá para procurar ela, só que como ela estava sentando bem para trás e eu bem lá na frente, eu não consegui achar ela. Aí quando chegou que eu cheguei em casa, que ela chegou em casa e a gente foi conversar, né? Sim, aí deixa eu terminar a história. Aí a gente tem, né, que ele não morreu, tava vendo. A gente tem um amigo em comum que chamava Vandinho. Beijo pro Vandinho também, Vandinho. Aí a gente... Wander Sniper. Ela chegou, eu cheguei e, tipo assim, como eu vi que não tinha rolado nada e tal, nem eu puxei assunto com ela e nem ela puxou assunto comigo. Aí foi o Wanderlei que começou a conversar com você e você avisou. Se eu não me engano, o Vandinho sabia. Aí ele foi e perguntou pra mim se a gente tinha se visto. Aí ele foi e colocou a gente na mesma conversa. Aí ele, e aí, Manu, você não viu o Dioguinho e tal? Que ele chamava de Dioguinho. Você não viu o Dioguinho e tal? Eu falei assim, eu vi, mas esse menino bocó, ele não quis falar comigo não. Aí ele pegou, e aí ele foi tentar se explicar. Ele, não, eu não ignorei. Foi que eu tinha cumprido o horário, tocou a sirene, eu tinha que estar sentada, não sei o quê. Aí eu falei assim, que nada, eu sei que não quis falar comigo. Daí a gente ficou brincando nesse negócio aí. Depois disso, a gente pegou e começou a conversar no MSN. Aí sim a gente conversou no MSN. Gente, e como a gente conversava no MSN? Olha só, a gente conversava no MSN. Na nossa igreja tem um culto de manhã que chama madrugada. Começa às 6 e são 10 minutos só de oração mesmo assim, sabe? Geralmente termina às 6h10, 6h15, a gente conversava, a gente acordava um outro. A gente tinha horário de verão, tipo assim, ele tinha horário de verão lá em Colatina e eu não tinha. Ele acordava, ia pra madrugada, dormia, né? Isso. Depois botava o celular pra despertar, pra mim levantar 6 horas, pra eu ir pra madrugada. Aí eu ia pra madrugada e a gente conversava o dia inteiro. Gente, eu não sei de onde a gente tirava tanto assunto. A gente conversava o dia inteiro no MSN. Só que nisso a gente não tava namorando, tá? A gente só conversava, tá? Mas a gente não tava namorando. Como a internet dela era muito ruim... Minha internet era de escada, gente, a caixa de telefone. Acontecia de cair muito o MSN. O MSN precisava de uma internetzinha mais ou menos, né? Pra época que hoje não é nada, né? A internet que precisava do MSN. Eu instalei um programa no computador dela chamado Hamachi, só que mexe com computação que vai saber. Só que ele é muito levinho e até a internet mais simples do mundo consegue fazer rodar. E às vezes eu lembro que às vezes a gente ia conversar no Hamachi e eu chamava ela pelo Hamachi, já não chamava nem pelo MSN. E a gente ficava conversando. A gente desligava o MSN do computador. Pensa em alguma coisa pela rede social, Hamachi. Só tem a cor da pessoa que digitou. Era tipo como se a gente estivesse conversando no bloco de notas. Isso. E a gente já conversou no bloco de notas. A gente conversava no bloco de notas. No bloco de notas. E a gente inventava de tudo ali pra conversa ficar legal assim. Aí chegou um dia, era 6 horas da manhã, eu lembro como se fosse hoje, eram 6 horas da manhã. Eu parei assim e minha mãe já tinha me falado, você está conversando com quem, Diogo? Que direto estava conversando com ela, né? Aí eu parei e percebi, falei assim, acho que eu estou gostando dessa menina que todo dia até 6 horas da manhã eu estou conversando com ela. Aí a gente, como a gente percebeu que a gente estava se gostando e tal, aí a gente resolveu que a gente queria conversar e se ver pessoalmente. Aí eu fui pra Colatina, pra casa dela, né? Aí ela sabia de tudo, né? Eu falei com ela, amiga, eu preciso ir lá na igreja dele pra ver ele, conhecer ele e tal. Quando eu cheguei lá, ele tava tocando o teclado e tal. Aí quando acabou o culto, ele veio conversar comigo. Aí a gente saiu, minha amiga tava namorando na época com o rapaz que ela casou. Daí a gente pegou e saiu, eu, ela, ele e o namorado dela. A primeira vez que a gente tava saindo, que a gente tava se vendo assim, de verdade, pessoalmente. A minha amiga não trabalhava, o namorado dela não trabalhava, o Diogo não trabalhava, nem eu trabalhava. E ninguém tava namorando assumido, tipo assim, nós dois era a primeira vez que tava se vendo, eles dois namoravam, mas tipo assim, eles não namoravam em casa, eles estavam se conhecendo e tal. Então tipo assim, a gente não podia ir numa pracinha, num lugar público, porque tava todo mundo ilegal. Aí, a gente falando isso, né, a gente queria sentar num lugar pra conversar, mas aonde a gente sentasse, ia ficar parecendo que tava muito casalzinho, entendeu? Então, a gente pensou, poxa, não vai dar certo. Aí o Diogo teve a ideia e falou assim, olha, aqui tem uma lanchonete, o Sucuvita. Oh, saudade de Sucuvita. Oh, meu Deus, eu adorava Sucuvita. Tipo assim, tem a lanchonete assim, mas tem um corredorzinho assim de lado, que fica mais
escondidinho e tal. Então, tipo assim, as pessoas não veem que a gente vai sentado lá. Aí quando a gente entrou, que a gente sentou e tal, um garçom chegou e falou assim que pra gente ficar lá, a gente tinha que consumir alguma coisa. E os 4 quebrados, não tinham R$1 na carteira. E a gente, caramba, como é que a gente vai ficar aqui agora se a gente não tem dinheiro pra pagar nada? Aí o Diogo pegou e falou assim, eu tenho um dinheiro aqui. Aí ele foi lá, comprou um Kinder Ovo. Comprou um Kinder Ovo, trouxe e me deu de presente. Falou assim, aqui ó, o Kinder Ovo. Parti, deu um pedacinho pra ele, um pedaço pra minha amiga, um pedaço da namorada dela. Come devagar, pra ver que a gente tá consumindo alguma coisa, pra deixar a gente aqui. Até muito tempo depois, direto que ele me via, ele me dava um Kinder Ovo. Hoje você parou com isso, você tá... Só porque ficou caro, você tá me dando mais? Comendo um Kinder Ovo de pedacinho pra não acabar, pra ver que ele tava consumindo. Aí ficamos lá conversando, muito tempo e tal. Nesse dia foi a primeira vez que a gente ficou, aí a gente decidiu que ia namorar oficialmente. Aí ele pegou e veio, ele falou que ia vir na minha casa falar com meu pai. Eu falei, cara, você não conhece meu pai, meu pai é muito bravo. Minha realidade não é nem que ele é bravo, é que ele feliz, ele tá assim. Ele tá feliz. Assim, eu falei, eu imaginei, amor, pedaço de Alfredo. Eu falei bem assim, meu Deus, ele vai tomar um susto, vai sair correndo na mesma hora. Ele, não tem medo de cara feia não, não sei o que tal, eu vou aí falar com seu pai. E o coração lá, eu lá no meu quarto, meio assim. Ai, meu Deus do céu, vai capar o menino agora. Meu pai é bravo. Aí meu pai falou com você, ele falou assim, não, tudo bem, eu deixo vocês namorar, não tem problema não, mas já saiba de uma coisa. Namoro não pode ser longo, não quero que vocês fiquem namorando, mas também não quero que casa logo não. Aí o Diogo ficou assim, como é que eu faço agora? Aí meu pai me chamou, falou, me lembrou de como era o namoro na igreja e que a gente tinha que priorizar as coisas do Senhor e tal. Vixe, conversou um monte com a gente, um monte de coisa que a gente já sabia, né? Mas pai e mãe sempre faz questão de reforçar. Aí foi quando nós começamos a namorar oficialmente. Aí começou a tortura, que tinha que ir pra casa dele, passava o fim de semana lá. Quando ele vinha, tipo assim, às vezes ele não ficava na minha casa, ele ficava na casa dos meus tios. Então assim, foi um ano mais ou menos, quase, de novo nessa tortura. Que eu já falei pra vocês como foi pra gente namorar à distância. A gente gastava horrores com passagem, tempo que você vai, telefone, desgaste. Porque às vezes você não tá afim de conversar com a pessoa no telefone, sabe? Não é a mesma coisa, mas você tem que ligar, porque senão o negócio vai morrendo. Isso, senão o negócio vai morrendo. Então assim, não era fácil, não foi fácil, mas a gente decidiu que era isso que a gente queria. Então, quando tinha uns 2 anos nesse processo, 1 ano mais ou menos que a gente se conheceu, que a gente começou a resolver o que é namorar, depois nós ficamos 1 ano namorando. Aí a gente decidiu que queria casar. Elas pediram pra gente contar as partes engraçadas. Eu tenho uma coisa engraçada pra contar pra vocês. O Diogo, toda vez que vinha de Colatina pra minha casa, ele vinha e trazia um presente. O bom de se namorar à distância é isso, amiga. Que toda vez que ele vem te ver, ele traz um presente. Aí o Diogo trazia roupa, trazia joia, cordão, essas coisas. Só que tudo que ele trazia uma caixinha de Ferrero Rocher junto. Gente, eu odeio Ferrero Rocher, gente. Odeio! Eu não gosto, não sei porque eu não gosto de Ferrero Rocher. Daí ele trazia, Ferrero Rocher caro pra caramba, eu ficava com dó, oh meu Deus, eu odiava Ferrero Rocher. A primeira vez que eu vim pra cá, a família dela bem assim, eles tratam ela é muito querida na família dela. Um dia que eu vim de Colatina a primeira vez pra conhecer eles, na hora que eu cheguei na rodoviária tava Emanuel e mais um monte de gente. A primeira vez que mais ou menos a rodoviária inteira. Minha família inteira foi conhecer ele na rodoviária. 20, tinha umas 20 pessoas. Meu Deus do céu. Aí na hora que eu cheguei, eu cumprimentei ela, eu tive que cumprimentar as 20 pessoas que estavam lá, que era tudo parente. Verdade. Meu pai tem um amigo que ele mexe com a mesma coisa que o Diogo. Nesses fins de semana, ele foi conhecer o Diogo. Aí, tipo assim, em uma noite ele conversando com o Diogo, ele endoidou. Ele, não, você tem que vir embora pra Teixeira, você tem que vir embora pra Teixeira, que a gente vai fazer e acontecer e tal, não sei o quê. E aí começou bastante com o Diogo, né? E os dois super empolgaram um com o outro. Aí foi quando a gente já falava sobre casamento. Mas aí foi quando o Diogo falou assim, não, agora é uma oportunidade boa pra gente casar. Porque eu posso ir embora pra Teixeira. Foi, largou o emprego que ele tinha lá em Colatina, largou a família dele, todo mundo. Veio embora pra Teixeira. Ele não tinha onde morar, ele não conhecia ninguém aqui, ele só me conhecia, eu só conhecia minha família. Aí uma tia minha e meu tio, Marcelo e tia Valéria,
Eles foram e abrigaram esse sem-teto. Ele ficou lá uns 6 meses quase, não foi? Que foi o tempo que a gente ficou noivo. Assim que ele veio embora pra aqui, que ele foi trabalhar, a gente noivou. Esse processo de noivado e tal, a gente vai contar no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Mas foi assim, aí a gente resolveu noivar. E 6 meses, nós ficamos 6 meses noivos, mais ou menos, e a gente casou. Já tem uns 9 anos quase que a gente se conhece, ou mais, né? Não sei fazer as contas. Nós estamos completando 6 anos de casado. A casinha deu um bombom. Ô, gente, deixa eu contar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês. Agora ela só faz isso com o Alfredo. Fotos de como o Diogo era quando a gente se conheceu. Pô, que hoje ele tá assim, saudável, gente, gordinho, mas ele só comia miojo, só pode, porque ele era uma magreleza, que Jesus. Eu casei, gente, e comecei a cuidar. Isso aí tá bonito assim. Você era mais magrinha também. A gente, tipo assim, eu já tinha tido outros relacionamentos, eu já tinha tido namorado antes, ele já tinha tido namorado antes e não tinha dado nada certo. E como a gente se gostava muito, a gente queria que desse certo, nós colocamos como prioridade que nosso namoro, a gente ia fazer as coisas certíssimas, sabe, assim, no eixo. Então, é o que eu falei, a gente não perdia madrugada, a gente não perdia culto na igreja, na nossa igreja. A gente perdia. Não, 7, nós votamos que nós íamos fazer as coisas certas, que nós não íamos fazer nada antes da hora, que a gente não ia fazer nada que não fosse segundo a vontade de Deus. Então, tipo assim, com certeza a gente só conseguiu ir pra frente e casar por causa disso. Então, assim, essa é uma dica que eu posso dar pra você. Se você tem um relacionamento cristão e tal, se você quer realmente que dê certo, se vocês querem realmente casar, faça tudo segundo a lei, tudo assim certinho. Porque só assim pra dar certo, gente. Qualquer deslize que você der pra direita ou pra esquerda, pra você voltar depois pro eixo certo, meu filho, é muito difícil. Isso. Então a chance de dar certo vai ser muito menor, vai ser muito pequena. Isso. Tá bom? Lembrando que casamento pode ser bênção ou maldição. E o que vai definir se o casamento vai ser bênção ou maldição é a sua postura, né? Perante Deus. E a gente fez de tudo e o nosso casamento é bênção hoje, porque a gente plantou para ser bênção. Ai, seu mamãe, ainda bem que você falou isso. Achei que você ia falar merda. Ia acabar 6 anos do casamento, tá? Eu queria aproveitar esse vídeo aqui também para dizer que esses 6 anos que eu passei com ela foi os melhores anos, 6 anos que eu passei da minha vida. E que às vezes quando eu paro e imagino se eu poderia ter a mesma vida sem ela, eu não vejo isso. Então eu vejo que ela me completa. A gente já passou por tanta dificuldade, né? Tantos momentos difíceis, mas também mais momentos bons. Eu sempre falo e digo isso para ela, que o nosso casamento tem sido alegria para minha vida. Espero que tenha sido alegria para a vida dela também e que eu amo ela muito. Não, mamãe, dá um beijinho, mamãe. Então, gente, faço deles as minhas palavras. Gente, eu não sou uma pessoa muito romântica, mas, cara, tipo assim, 6 anos... A gente casou pra bater recorde. É isso aí, tipo assim, 6 anos é muito anos. Eu tô fazendo 6 anos de casada ao lado dele, sabe? É orgulho pra mim, porque eu nunca imaginei nem que eu fosse casar, imaginei que eu fosse ficar tanto tempo casada. Então, assim, primeiro agradecer a Deus, é claro que se não fosse ele, não, a gente não estava casado esse tempo todo, que Deus com certeza é o alicerce de todas as coisas. Mas agradecer a ele também, porque, gente, ser casado comigo não é muito fácil não, meu amor. Um negócio pra vocês não é fácil não. Mas enfim, tamo aí na luta, é isso aí. Vou contar pra vocês que não é fácil mesmo. Não, tá bom, tá bom. Então é isso, gente. Mil beijos pra vocês, até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, dê joinha, tá bom? Conta aqui pra Manuzinha. Então tá. Dá like aqui, Alfredo. Dá like, tá? No vídeo.